Vamos iniciar, então, invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, só um recadinho antes de nós começarmos. Eu não sei como está aí na cidade de vocês, mas aqui parece que está se aproximando uma chuva. E aqui na minha cidade, quando começa a chover assim, pode acontecer de faltar energia elétrica. Então, se cair a transmissão, a gente tenta se comunicar ali pelo grupo do WhatsApp e a gente vê o que a gente pode fazer. Mas, estando tranquilo, a gente segue. Se for preciso, a gente grava a aula depois. Mas, enquanto isso, a gente vai seguindo normalmente, tá bom? Só porque a gente avisa assim, porque esse período agora é um período mais propenso a chuvas, né? Então, a gente pode passar por essa situação. Bom, vamos então ao nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, se nós fôssemos seguir a literatura, né, da maioria dos livros católicos de formação que falam sobre o sacramento, eu estaria pulando o sacramento da Crisma, porque o sacramento da Crisma é o segundo. Na nossa última aula, nós vimos o sacramento do batismo, nosso último encontro, e hoje nós vamos, então, falar sobre a Eucaristia. Por que a Eucaristia é o terceiro? Eu estou pulando de propósito, eu vou falar da Crisma depois de eu ter falado sobre a Eucaristia. Porque antigamente o batismo e a Crisma eram praticamente um único sacramento e eram celebrados numa mesma celebração, mesmo rito, onde então havia, naquela época, a dificuldade, o número de bispos era, né, menores, então já se celebrava numa mesma celebração, quase que no mesmo rito, o batismo e a crisma. O presbítero, o diácono e o bispo estavam presentes na mesma celebração. Com o aumento das igrejas, com a expansão da igreja, a organização das paróquias e das dioceses, isso não se tornou possível. Então, o sacramento da Crisma passou, então, a ser administrado um período após o batismo, mas antigamente era celebrado quase que junto. Então, em muitas literaturas, nós vamos encontrar nessa ordem, batismo, Crisma, depois a Eucaristia. Mas aqui, de propósito, eu já vou tratar a Eucaristia como dando continuidade como o nosso segundo sacramento. Mas em muitas literaturas, vocês vão ver essa ordem, batismo, Crisma e Eucaristia. Então, depois eu vou falar da Crisma, mas a Eucaristia, dentro da ordem dos sacramentos, ele está classificado como o terceiro sacramento. O terceiro e o mais importante de todos os sacramentos. Então, vamos lá. A Eucaristia é o terceiro sacramento da iniciação cristã e é, ao mesmo tempo, o ápice da ordem sacramental. O batismo, que abre a porta aos demais sacramentos, é dirigido, então, à Eucaristia, de modo que a Eucaristia é o centro de toda a vida da igreja. É a perpetuação do sacrifício de Cristo que se ofereceu a sós no Calvário, outrora, e que atualmente, através dos sinais sagrados, oferece com a sua igreja. Quando a gente fala da Eucaristia, nós não estamos nos referindo exclusivamente à hóstia consagrada. Quando eu falo de Eucaristia, eu não resumir o sacramento, a presença real de Jesus na hóstia consagrada. O Senhor está verdadeiramente presente na hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade. Mas o mistério da Eucaristia não envolve apenas a presença real de Jesus na hóstia. A Eucaristia, ela é a missa. A Eucaristia, ela é a perpetuação do sacrifício, o único e verdadeiro sacrifício que aconteceu no Calvário, e que em cada celebração eucarística se atualiza. A liturgia, então, torna presente o único sacrifício de Cristo. Só temos, de fato, uma única Santa Missa que foi celebrada. Todas as demais
celebrações eucarísticas tornam presente o único e eterno sacrifício que Cristo realizou uma única vez, um único sacrifício, uma única missa, um só sacerdote. Todos os demais presbíteros participam do único sacerdócio de Cristo. O sacerdócio não é do seu padre, do pároco da sua paróquia, o sacerdócio é de Cristo. Ele, então, em persona Christi caput, na pessoa da missa, então, atualiza, faz memória, torna presente o único eterno sacrifício. Até hoje só houve uma missa, um único sacrifício que Cristo, então, celebrou no Calvário. Então, a Eucaristia, então, que nós vamos refletir, traz esses dois aspectos. A Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacrifício e a Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacramento. Por que a Eucaristia é sacrifício? Porque... Fabiano está chegando aqui. Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Porque a Eucaristia tem esses dois aspectos, essas duas dimensões. Toda vez que refletirmos sobre a Eucaristia, a palavra Eucaristia significa ação de graças. A Eucaristia perpetua o único sacrifício de Cristo oferecido no Calvário. E, então, esses sinais sagrados, a igreja entendeu que ela tem dois aspectos. Eucaristia na dimensão sacrificial, sacrifício, Eucaristia na dimensão sacramento. Por que a Eucaristia é sacrifício? Porque é o sacrifício de Cristo, que é oferecido por Cristo e pela igreja. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, é o sacrifício que a igreja oferece ao Pai. O que a igreja oferece? O corpo, sangue, alma e divindade. Então, a missa é a apresentação, é a oferta do próprio Cristo, que é, ao mesmo tempo, vítima, ao mesmo tempo, sacerdote. Por isso, a missa é sacrifício. O que precisa para ter sacrifício? Precisa ter sacerdote, altar e vítima. Quem é o altar? Cristo. Quem é o sacerdote? Cristo. Quem é a vítima? O próprio Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote, vítima e altar. Percebam que quando começa a missa, os ministros ordenados, bispo, sacerdote, diácono, quando começa a missa, a primeira coisa que um diácono e um padre fazem, oscula o altar, beija o altar. O altar é o lugar mais importante da sagrada, de dentro da igreja. Percebam isso, prestem atenção. O altar dentro de um templo, da igreja, é o lugar mais sagrado dentro do templo. É mais sagrado, inclusive, até que a capela do Santíssimo. Porque o altar é o próprio Cristo. Se não houvesse o altar, não haveria capela do Santíssimo. Então, osculamos o altar, beijamos o altar, porque ali é o próprio Cristo que vai se oferecer em sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Então, é sacrifício porque a missa é o Calvário. Há até uma grande polêmica que muitos discutem, por exemplo, aqui abrindo parênteses, se é permitido ou não bater palmas na Santa Missa, não é? E muitos usam desse argumento. Muitos liturgistas e teólogos rebatem essa questão com a pergunta: se você estivesse no Calvário, lá há 2000 anos atrás, presenciando a morte de Jesus, ali no Gólgota, você bateria palmas? Aí a pessoa, é evidente que não, porque eu estaria presenciando a morte do Senhor. Então, por que você bate a missa? Se a missa também é o Calvário. Então, nós temos, então, o aspecto de sacrifício, mas também a missa é sacramento. A missa é alimento de vida espiritual. A Eucaristia, na missa, também se faz alimento. A missa, por exemplo, nós recebemos participamos de duas refeições. Cristo que se dá no pão da palavra. A primeira parte da missa é a liturgia da palavra, nos alimentamos de Cristo na palavra. Voltamos o nosso olhar, a nossa atenção para o ambão da palavra. Só um minutinho aqui. Só. Mas cavucada, hein? Que cavucada!
gostei dessa toletada. Não, e ela perdeu tempo. Desculpa, só resolver uma Rápido. questãozinha aqui. Vamos lá. Então, a Eucaristia é sacrifício, porque é o Calvário de Cristo que se oferece, é oferecido pela igreja, mas também é sacramento, alimento de vida. Os dois momentos que nos alimentamos, os momentos principais que nos alimentamos na Santa Missa. Cristo que se dá no pão da palavra, nos alimentamos do ambão da palavra, por isso o ambão da palavra também tem a mesma dignidade do altar, porque o ambão da palavra também Cristo se oferece pelo pão da palavra, e na liturgia eucarística, ali nós recebemos, então, Cristo no Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Percebam que também, no momento onde é proclamado o evangelho, o sacerdote ou diácono oscula o evangelho após a proclamação, também fazendo referência aos dois momentos que acontece o beijo, né? Oscular é beijar. Beijamos o altar e beijamos o evangeliário, o evangelho. Quando se termina de proclamar o evangelho na missa, o padre, o sacerdote ou o diácono beija o evangeliário, beijando o próprio Cristo, que ali está nos alimentando, primeiro com a palavra e depois com a Eucaristia, seu corpo, sangue e alma e divindade. Havia... Diácono, sim. Tem muita gente que tem essa mania de beijar a palavra também, tipo, o Deus conosco, né? Sim. A Bíblia, a gente vê isso, Certo. mas isso não é o certo, né? Só quem pode beijar a palavra é o sacerdote, ou qualquer pessoa pode fazer isso. Então, liturgicamente, dentro da celebração, aquele que está ali participando, né, presidindo, concelebrando, ele que, de fato, né, tem liturgicamente esta permissão. Agora, não vejo problema nenhum a pessoa na missa, ali, de um modo muito respeitoso, beijar a Sagrada Escritura. Eu não vejo nenhum problema, não. Agora, tem uma outra questão que isso implica, você trazendo esse tema, o seguinte, é que o correto seria que nós, parece até estranho que eu vou dizer, que nós nem utilizássemos a Sagrada Escritura na missa. Estou dizendo isso. Por quê? A proclamação da palavra, o anúncio da fé, a fé vem pelos ouvidos. O mais correto de nós participarmos, para vivermos melhor a missa, seria se antes em casa, já ou na véspera, em casa, ou no dia, já lêssemos as leituras daquele domingo, por exemplo, e no dia da missa somente escutássemos. Mas hoje nós temos a mania de levar a Bíblia, de levar o Nosso Deus Conosco, uma revistinha, ou muitos até já hoje acompanham pelo aplicativo do celular as leituras ali. Mas o mais correto não é nem lermos o texto enquanto se é proclamado. O correto é ouvirmos e escutarmos a proclamação. Mas não vejo problema nenhum em a pessoa beijar a Sagrada Escritura. Hoje, muitos até pintam, né, as passagens da Bíblia, né, que como, às vezes vai no encontro e aquele pregador, né, marca essa palavra e pinta, colocam anotações ali, a caneta na Sagrada Escritura. Eu, particularmente, não gosto dessa prática. Eu acho que é um livro sagrado, mas eu respeito quem faça, não quero aqui entrar nesse mérito. Mas, com relação ao beijo, eu não vejo problema nenhum. Mas, por exemplo, o ministro da Eucaristia, o ministro do extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão, já não tem a permissão para beijar se ele estiver fazendo a celebração da palavra. Entendeu? É diferente de eu estar na Assembleia, terminou... palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E ali eu der aquele beijo, eu não vejo problema nenhum. Se existe uma regra canônica que impeça tal atitude, eu posso até pesquisar depois e passar para vocês. Mas eu nunca ouvi nada que pudesse, nunca li nada a respeito que os leigos não pudessem fazer isso. Agora, o que eu sei, por exemplo, o ministro da Eucaristia, um leigo, por exemplo, termina fazendo a celebração da palavra, ele não pode oscular o evangelho. Isso aí cabe somente aos ministros ordenados. Tá bom? Ok. Obrigada.
Vamos lá. Havia uma promessa da Sagrada Eucaristia. Nós vamos ver que já no Antigo Testamento há prefigurações da Eucaristia, e como também no próprio Evangelho. E o grande Evangelho que nos traz esta prefiguração da Eucaristia é o capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem estiver com a Sagrada Escritura, eu queria chamar a atenção aqui para os versículos. Aqui temos uma divisão deste capítulo 6 do Evangelho de São João. João, capítulo 6, é o famoso discurso do pão da vida. É interessante porque o evangelista São João, dos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos foi o primeiro evangelho, segundo os teólogos chegaram à informação de que é o evangelho mais antigo, é o evangelho narrado por São Marcos, e vai, junto com Mateus e Lucas, formam um conjunto dos evangelhos sinóticos, né? Eles podem ser colocados em paralelo, de lado a lado, porque tem elementos em comum. Várias passagens que nós temos em Marcos, nós vamos encontrar também em Mateus e em Lucas. Agora, algumas passagens só tem no Evangelho de São João. São João, por exemplo, não quis trazer a narrativa da instituição. Repare que nós não temos no Evangelho de São João a narrativa da instituição, mas São João quis trazer um significado mais doutrinário para o gesto de Jesus se referindo ao pão da vida. Podemos dizer que o Evangelho de São João, dentre os 4, é o mais teológico, tanto que o Evangelho de São João, um dos símbolos para representar o Evangelho de São João é justamente a águia fazendo referência ao alto. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas começam de baixo, começa da humanidade de Jesus para chegar à divindade do Cristo. Por que o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de São Marcos foi escrito? Para revelar aos pagãos que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É o evangelho querigmático, né? O homem de Nazaré é verdadeiramente o Filho de Deus. São João não, São João já inverte. São João já começa do alto. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas é de baixo para cima, de baixo para o alto, São João já começa do alto para baixo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João é o contrário, é de cima para baixo. O verbo se fez carne, eis que o verbo era Deus, estava junto de Deus, se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos ver esse aspecto doutrinário de João, no capítulo 6, sobre o pão da vida. E aí começa a primeira parte do primeiro versículo até o versículo 15, do que está falando? A multiplicação dos pães. Esse contexto, essa parte, nós ainda vamos encontrar nos outros evangelhos, né? Até o versículo 21, nós vamos encontrar nos outros evangelhos. A partir do versículo 22 até o 71, só tem em João. Então, é uma exclusividade do evangelho de São João. Então, a primeira parte vai falar sobre a multiplicação dos pães. O que São João quer nos ensinar, nos transmitir? Revela o poder de Jesus sobre o pão. Ali é uma prefiguração da multiplicação dos pães. O que tendes aí? 5 pães e 2 peixes. E ele vai falar, Senhor, despede essa gente para que eles possam comprar comida. Já está tarde, estamos num lugar deserto. Jesus, então, diz, né? Que tendes aí? E aí Filipe vai dizer, 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pedaço. Jesus diz, fazei-os sentar. Em outra passagem, Jesus diz, né? Dei vós mesmos de comer. Jesus, então, realiza o milagre da multiplicação dos pães e recolhem, todos se alimentam, se fartam e recolhem 12 cestos cheios. Por que 12 cestos cheios? Fazendo referência aos 12 apóstolos, onde, por meio da igreja, Cristo continuaria ainda a nos alimentar, através dos seus apóstolos, através da sua igreja. Então, tudo tem um sinal, nada é por acaso. Esses 12 cestos que recolheram representam o magistério da igreja, o depósito da fé, que vai continuar a saciar a nossa fome, transmitindo a verdade
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficaremos com fome, porque ele continua a nos saciar com a sua presença por meio da igreja, a sua graça. Depois, a segunda parte, menor, de 16 a 21, Jesus anda sobre as águas. Significa o poder de Cristo sobre seu corpo e sobre os elementos da natureza. Ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus. A natureza, o universo se submete à sua palavra, ao seu poder e ao seu senhorio. É Jesus que caminha sobre as águas e nos diz: sou eu, não temais. Então, essa é a passagem, a segunda parte do capítulo 6 de São João. E aí, por último, ele vai concluir a parte maior, que vai do versículo 22 ao 71, o discurso sobre o pão da vida. Aí ele anuncia que o próprio pão da vida descido do céu é o seu próprio corpo. O maná no deserto, que os vossos pais comeram, né, que Deus mandou para sustentar os israelitas que estavam caminhando rumo à terra prometida no deserto. Nossos pais comeram e morreram. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Em verdade vos digo, está no versículo 32, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí os discípulos vão pedir: Senhor, então dai-nos sempre deste pão. E aí Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. E aí Jesus vai fazer toda uma catequese, uma pedagogia sobre dar de comer e dar de beber. Na cultura judaica, é importante nós entendermos bem esse contexto, e por isso Jesus vai ser mal interpretado por aqueles que o perseguiam, né, por aqueles que murmuravam, porque será questionado no seguinte: como ele pode nos dar de comer e de beber a sua própria carne? Porque havia todo um sentido de que, quando você diz que vai dar de comer a carne de alguém, tomar o sangue de alguém, é até num sentido de hostilidade. Quando eu digo assim, eu vou comer a sua carne, é como se eu dissesse assim: eu vou te destruir. É como eu vou te matar, eu vou agir de hostilidade, de ódio, né? E isso não poderia partir do coração de Jesus, não é? Como que Jesus iria passar esta mensagem? Então, quando Jesus diz dar de comer e dar de beber, não é no sentido figurado, mas quando nós vamos para o original, né, do grego, nós vamos encontrar, então, o verbo triturar, mastigar. Comer aqui é, de fato, triturar, mastigar, né? Verdadeiramente, a minha carne é uma comida, verdadeiramente, o meu sangue é uma bebida, né? Versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum quando deu este ensinamento. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: isso é muito duro. Quem pode admitir? Então, eles não aceitaram. Muitos daqueles que seguiam Jesus nesse momento acharam duro demais essa palavra, porque comer da carne e beber do sangue era algo muito forte para os judeus. Eles não conseguiam compreender, né, ao pé da letra o que isso significava. E aí Jesus, então, que não estava preocupado com ibope, que preocupado com quantidade, mas Jesus estava preocupado com qualidade, disse: isso vos escandaliza? Que será quando vir de subir o Filho do Homem para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. E aí segue depois, São Pedro vai dizer, então, né, no finalzinho desta passagem, aí Jesus se vira para os discípulos e diz: e vós, também quereis vos retirar? Vocês também querem ir embora? Este ensinamento também é duro para vocês?
Vocês também não podem admitir isso que eu estou ensinando? E aí diz que aqui no versículo 66, muitos de seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Não aceitaram essa formação de Jesus, essa verdade do Senhor. E aí Simão Pedro vai responder, Senhor, a quem iríamos? Né? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, foi um ensinamento rejeitado por muitos. Na cabeça dos judeus, isso era muito difícil. Comer e beber do sangue de um homem, né? Comer e tomar do sangue de um homem, isso era, de fato, algo muito difícil. Mas para eles compreenderem na época, mas Jesus já estava fazendo uma prefiguração, um pré-anúncio da instituição do sacramento da Eucaristia. E aí, essa promessa vai se cumprir justamente lá na instituição da Eucaristia, na última ceia. Nós vamos encontrar, então, no Novo Testamento, nas passagens que estão aqui, Mateus 26, Marcos 14, 22, e também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, referências à instituição da Eucaristia. Quanto à substância, o que acontece na instituição da Eucaristia? Na última ceia, acontece a primeira missa. Lá Jesus vai instituir 2 sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. É o que nós celebramos todos os anos, no início do tríduo pascal, na quinta-feira santa, celebramos por excelência 2 grandes sacramentos que estão intimamente ligados, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, na quinta-feira santa, onde também Jesus, fazemos memória ao ato do lava-pés e também a instituição do novo mandamento, né? Eu vos dou um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a instituição da Eucaristia, Jesus se entrega aos discípulos sobre o sinal do pão e do vinho, seu corpo e o seu sangue, para a remissão dos pecados, como vítima expiatória, e tal gesto deveria ser repetido pelos discípulos como memorial. O que Jesus realiza na última ceia é a primeira missa, é a instituição da Eucaristia, cumprimento da promessa daquilo que já for anunciado no Antigo Testamento e que em João 6, Jesus também já prefigura, sobretudo pela multiplicação dos pães. Cada Santa Missa acontece a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, ela prefigura a nossa Santa Missa de hoje. O único pão consagrado no altar alimenta toda a Assembleia, multiplica, né? E ainda recolhemos as reservas eucarísticas, né? Como os discípulos recolheram 12 cestos cheios. A igreja que nos alimenta com o próprio Cristo, pela palavra e pelo sacramento da Eucaristia, na Sagrada Comunhão. Então, na Quinta-feira Santa, acontece o memorial da paixão. Cristo, de uma maneira incruenta, já se entrega corpo e sangue na Santa Ceia, antecipando o que ele haveria de realizar no Calvário, na cruz. Alguns teólogos chegam a dizer que não foram em dias separados. Eu ouvi uma vez uma interpretação, uma corrente teológica que diz que a Quinta-feira Santa, embora a gente atribua a instituição da Eucaristia a um dia de quinta-feira e ao dia da Paixão do Senhor ao dia da sexta-feira, tanto que o nosso tríduo pascal, celebrado quinta, sexta e sábado, é uma única celebração. Não é uma celebração quinta, aí na sexta-feira depois tem outra e no sábado tem outra. É uma única celebração. Começa na quinta-feira com a festa, com a missa do lava-pés e termina na vigília pascal no sábado santo, com proclamação do Aleluia solene, celebrando a vitória de Cristo, né, sobre a morte, sobre o pecado, com a sua Páscoa gloriosa. Então, não são 3 celebrações. Tanto que vocês podem perceber que a Quinta-feira Santa não tem o canto final. A Sexta-feira Santa não tem o canto de entrada, nem tem o canto final. Nós só vamos ter o canto final no sábado da vigília. É por isso que é uma única celebração dividida em 3 partes. E nós a gente revive, faz memória, torna presente aquilo que Jesus viveu. Aí, por que alguns teólogos chegam a dizer que a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão, para muitos, consideram como um único dia? Porque para os judeus,
a mudança do dia, né, é marcado pelo pôr do sol. Como Jesus celebrou a última ceia depois do pôr do sol, já era sexta-feira. Para nós, muda meia-noite. Para os judeus, é marcado pelo pôr do sol. Por isso que, após o pôr do sol, por exemplo, o celebrante, o padre, já pode celebrar a missa de véspera. Ao sábado, depois do pôr do sol, já pode se celebrar a liturgia de domingo. Porque no calendário judaico, após o pôr do sol, já era o dia seguinte. Então, alguns chegam a afirmar que a Sexta-feira Santa a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão ocorreram no mesmo dia. No mesmo dia, Cristo se entrega sobre as espécies do pão e do vinho, e naquele mesmo dia, às 3 horas da tarde, ele sobe no Calvário, no madeiro da cruz, se entrega seu corpo e o seu sangue. Então, na primeira celebração de modo incruento, e na segunda celebração, que é o mesmo e único sacrifício, ele então se entrega de modo cruento, derramando o seu sangue. E que esse gesto, então, vai ser repetido como memorial em toda a Santa Missa. Porque existe na missa a parte onde nós chamamos anamnese, que significa fazer memória. Fazer isso em memória de mim. Por que hoje celebramos a missa até a parousia, até a volta de Cristo? Porque Jesus disse essa frase, né? Tomai todos e comei, isto é meu corpo, tomai todos e bebei, este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E aí como que o padre fala? Fazer isso em minha memória, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em minha memória significa o quê? Até que eu volte, celebre a Eucaristia. É a minha presença no meio de vós. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Minha carne verdadeiramente comida, meu sangue verdadeiramente bebida. Então, a missa, a primeira missa e única missa foi celebrada por Jesus na última ceia, onde ele instituiu a Eucaristia. Não sei se vocês sabem, mas o local exato em Jerusalém, onde o Senhor celebrou a Santa Missa, foi o mesmo local onde aconteceu o Pentecostes. É a mesma sala do cenáculo, né? Quando diz lá em Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar é esse? Já era um lugar conhecido dos discípulos. Na mesma sala onde Jesus instituiu a Eucaristia e celebrou a Santa Missa, foi onde Nossa Senhora se reuniu com os apóstolos para o cumprimento e a promessa de Pentecostes. É no mesmo lugar, no mesmo endereço, na mesma sala. Vocês imaginam que lugar abençoado, né? Ali aconteceu a Santa Missa, ali aconteceu o Pentecostes. A instituição da Eucaristia também nos faz referência ao Cristo sofredor, ao servo de Javé. Isaías 53, eis o meu servo, né? Ele não tinha aparência de homem, parecia um verme. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o fardo e o peso de toda a humanidade. Essa imagem aí, diz os teólogos, é quando Jesus está... essa foto do filme, né, do Mel Gibson, é o olhar de Jesus que, segundo alguns teólogos, converteu o coração de Barrabás. É o olhar de Jesus que curou o coração de Barrabás. A quem quereis que vos solte? A Jesus de Nazareno, que se proclama o Filho de Deus, ou Barrabás? Porque pela Páscoa era costume que se soltasse um prisioneiro. Então, Jesus assume na sua paixão, na sua morte e ressurreição, o papel do servo, o servidor de Javé, o servo sofredor, ao entregar seu corpo e o seu sangue por vós, ou para nós, para a remissão dos pecados, bem como por toda a vida pública, tendo em vista os textos do Novo Testamento, que aplica a Jesus a profecia do servo de Javé. O batismo do próprio Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, a mansidão do servo, eu não vim para ser servido, a incredulidade dos ouvintes, porque Jesus também foi muito rejeitado, não foram todos que deram credibilidade ao Senhor. Tudo que Isaías profetiza vai, então, se cumprir em Cristo, né? Isaías, de fato, não estava pensando no Cristo quando escreveu para o servo sobre o servo sofredor, o servidor de Javé, mas em Cristo encontramos essa perfeita
correlação entre o Cristo que sofre e aquele que o servo sofredor de Javé e o Cristo que sofre ao assumir o nosso pecado, a nossa humanidade. Bom, então está faltando um minutinho aí, nós vamos para um intervalo e depois às 8 horas nós voltamos para falarmos dos ritos judaicos e também dos ritos sagrados e da fundamentação bíblica. Bom, um minutinho aí para tomarmos uma água e nós já retornamos com o nosso estudo. Qualquer dúvida, pode depois perguntar lá no grupo, tá bom? Ok. Agora não quer sair. Tá vendo? Ela está caindo toda hora essa porcaria dessa internet. Sua internet aí tá caindo? Eu achei que era sua câmera. Toda hora, toda hora.